Eu tenho certeza que se você aplicar o que eu vou te ensinar nessa aula, você vai sair daqui uma pessoa mais confiante e mais segura. O nosso tema de hoje é autoconfiança, amor próprio e segurança. Sejam muitos bem-vindos à aula da jornada. O esquenta para a jornada de volta para o meu eu. Marcela, boa noite. Tawane, boa noite. Hoje o nosso tema é autoconfiança, segurança. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu vou ensinar na aula de hoje, você vai se tornar uma pessoa mais segura, mais autoconfiante, uma pessoa realmente que sabe qual é o poder pessoal, sabe despertar. Hoje a gente vai começar a despertar esse poder. Doutora Camila Coelho, muito boa noite. Como vocês estão? Gente, essa é uma sequência de lives que eu tô fazendo essa semana pra jornada de volta pro meu eu, que é segunda-feira que vem, que a gente já vai começar com tudo. Lá na jornada eu vou te ensinar o principal caminho pra gente despertar o nosso poder pessoal para uma vida em abundância. Mas a partir de hoje a gente já vai começar a abrir novos caminhos na nossa mente para aí sim começar a transformar. Eu falei muito hoje no story sobre a gente realmente colocar a mão na massa no nosso processo, porque não adianta só vocês me escutarem, né? Não adianta você me escutar, ah, tá bom, Mariana, entendi. Aí dali a pouco a live acaba, você continua fazendo a mesma coisa de antes. Quer se criticar, quer se sabotar, quer procrastinar, quer se comparar, não adianta, né? A gente tem que ouvir, entender e aplicar na nossa vida, porque senão não chega a lugar nenhum. E a minha primeira pergunta que eu quero que você reflita é: como você gostaria que fosse a sua vida? Comece a refletir, como você gostaria que fosse a sua vida? Laís Stefani, boa noite. Comece a pensar, o que você gostaria que o rumo que a sua vida se tornasse? Para onde você quer levar a sua vida? Quem está comandando essa vida? Eu tô mandando aqui a live para algumas pessoas também. Se vocês quiserem compartilhar, chamar as amigas, pra gente tornar esse conteúdo mais potente na vida de mais pessoas. Hoje eu preparei até uma sequência de slide pra live, gente. Hoje vai... Tá que tá. Paloma, boa noite. Bom, eu vou começar aqui os nossos slides. Minha primeira pergunta. Você está satisfeita com os seus resultados? Você está satisfeita? Se você parar agora, no segundo que a gente tá, você tá feliz com a vida que você leva? Você tá feliz com o que você veio plantando? Sim ou não? Porque eu acho que a gente tá colhendo tudo aquilo que a gente veio plantando. E se não agrada, até então a gente pode começar, a partir de agora, a ter novas escolhas. Mas o primeiro ponto é observar o terreno onde a gente está. Eu perguntei hoje sobre ser segura. Você se considera uma pessoa segura? Você se considera uma pessoa confiante? E principalmente, você se prioriza? Você é a prioridade na sua vida hoje? Porque a maioria das pessoas querem conquistar essa segurança, essa confiança e se deixa sempre em último lugar. Deixa sempre para depois. Deixa sempre para a hora que der eu faço. Será que acontece isso com você? Reabreu, boa noite. Bru, boa noite. Evi Fernandes, boa noite. Zafiro, boa noite. Valéria, boa noite. Vocês que estão aqui, vocês se priorizam? Vocês se colocam em primeiro lugar? Ou quando você percebe, já chegou no final do dia e você não fez nada por você e aí já vai dormir porque tá cansada? Todo mundo tem uma vida corrida hoje em dia, todo mundo tem rotina, todo mundo tem que trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, todo mundo tem. Mas quanto mais desculpa você arruma para não cuidar de si, mais você vai procrastinar o seu sucesso, a sua abundância.
Quando eu falo tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, essa frase que vocês amam, esse mantra que vocês amam que eu repito, quando eu falo isso, quer dizer que o dinheiro, por exemplo, a abundância que a gente tanto procura, gosta de felicidade, de glória, de alegria. Se a gente não é uma pessoa alegre, se a gente não tá com a nossa frequência elevada, se a gente tá reclamando o tempo inteiro, o dinheiro não fica. Nem o dinheiro, nem a felicidade, nem o sucesso, nem a paz. Porque a gente cria o nosso ambiente de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, de novo, eu pergunto, você está satisfeita com os seus resultados de hoje? E se a resposta é não, e se a resposta é mais ou menos, e se a resposta é talvez, e mesmo se a resposta for sim, o que você vai fazer daqui para frente? Qual hábito você poderia trazer para sua vida para te tornar uma pessoa mais segura? Eu bato numa tecla que é muito importante. A autoconfiança se constrói. A gente tem que contar todos os dias para nossa mente como a gente gostaria de se parecer e mostrar isso, porque não adianta eu falar para vocês sobre segurança se eu tô me enxergando assim, ó, morta. Eu sou uma pessoa que gosto de me produzir, que gosto de passar maquiagem, que gosto de me vestir bem, da roupa que eu gosto. Eu sou essa pessoa. Se eu não tô fazendo isso, e se eu me enxergo sempre sem maquiagem, descabelada, me deixando de lado, como vocês acham que vai ficar a minha autoestima, o meu amor próprio? A gente tem que contar a história para nossa mente o tempo inteiro. Mas na maioria do tempo a gente passa se criticando. A gente foi condicionado a achar que nunca tá bom. A gente foi condicionado na comparação, na pressão. E quando a gente vai ver e parar para observar, para nesse momento. Tenta observar de fora você. É mais a sua amiga, o seu porto seguro, a sua apoiadora? Ou você tá se comportando como sua pior inimiga? Como você vem se comportando? Outra coisa, você ia gostar de ter uma pessoa na sua vida que só fala mal de você? Que só te critica? Você ia gostar de manter essa amizade? Você ia amar uma pessoa que só sabe te insultar? Não ia. Você ia querer se afastar. E se você estiver prestando atenção e honrando você mesma, você não vai manter uma pessoa assim na sua vida. Então, por que você fica se criticando o tempo inteiro? Por que você se comporta como sua inimiga? Por que você se deixa de lado? Quando você tá cuidando de todo mundo, quem é que tá cuidando de você? Será que você não tá achando, e lá dentro, sua criança interior, acha que você precisa fazer o tempo inteiro pra aí sim ser notada, pra aí sim ser vista? Eu fiquei muito tempo assim, me dediquei a trabalhar pra que minha companheira ficará em casa. Ao final ela me deixou por outra pessoa. Quando a gente coloca outras pessoas como prioridade, a gente se frustra. E eu aposto que foi isso que aconteceu com você. Você se frustrou. Porque o primeiro lugar, o destaque da tua vida era a tua companheira. Quando, na verdade, tem que ser nós mesmos. Óbvio que a gente pode amar família, filhos, namorado, namorada, esposa, marido. A gente pode amar essas pessoas, óbvio. Mas primeiro, amar a si. Aí sim você vai saber o que é amor para entregar para os outros. E para amar a si, a gente precisa se conhecer, porque a gente não ama quem a gente não conhece. Não é verdadeiro, não é nutritivo.
O pior de tudo foi que eu namorei 5 meses com alguém que só sabia me criticar, não via as minhas qualidades. E isso talvez fosse um reflexo de como você mesma estava se tratando. Será que você estava vendo suas qualidades? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente tá se priorizando, a gente não deixa as pessoas fazerem isso com a gente. Seja você com o seu namoro de 5 meses, seja Zafiro com a companheira. A gente não permite. Eu já permiti na minha vida. Mas a partir do momento que a gente assume o nosso lugar, que a gente assume a potência que a gente não permite. Eu já permiti relacionamento, eu já permiti amizade, eu já permiti situações, tudo eu colocava em primeiro lugar, menos eu. E a minha vida ia pra onde? A gente não cria nada a partir disso, a gente cria sofrimento, dor, frustração, porque a gente projeta no outro algo que só a gente pode se dar. A gente tem que se amar primeiro para depois amar o próximo. Exatamente. Exatamente. Não existe ao contrário, porque senão a gente não conhece o sentimento. Porque senão a gente não conhece o amor. Senão a gente fica no apego. Se a gente não conhece o que é amor verdadeiro para si mesmo, a gente não sente amor pelo outro, a gente sente apego. E aí é que a gente entra na dependência. Na dependência. Mas o amor próprio se constrói todos os dias. A autoconfiança se constrói todos os dias. É todos os dias você pensar como eu gostaria de me parecer. E aí sim, construir isso em você e despertar as suas qualidades e habilidades. A gente não aceita nem receber elogio. Quando alguém vem elogiar, a gente não sabe. Eu já fui essa pessoa, a gente não sabe nem o que fazer. Porque a gente não tá acostumada a se elogiar. A gente pensa, é uma crença isso, limitante pra caramba. Ah, eu não posso me achar. Ah, mas o que os outros vão pensar se eu estiver me achando? O que os outros vão pensar se você estiver perdida? O que será que é melhor? Se achar, entre aspas, né? Porque eu acho que isso não tem a ver com se achar. Ou estar perdida. Ou não saber para onde a tua vida vai te levar. Você tem que reforçar e conhecer as suas habilidades e conhecer as suas qualidades. E se empoderar todos os dias, porque tem que vir de dentro. Senão a gente afasta da nossa vida e senão a gente se enxerga cada vez mais no fundo do poço e se coloca lá embaixo. E aí entra aquela crença de, ai, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo para quem quer. Óbvio que não é uma escolha consciente. Mas se todos os dias você fica com piadinha autodepreciativa, se todos os dias você fica consumindo coisas que vão te deixar para baixo, se todos os dias você fica se comparando com outras pessoas, assistindo outros jeitos de vida que não é o seu, talvez, e que não é a tua realidade, sem essa motivação de alcançar um dia, mas com a comparação e com a crítica, porque a gente pode se inspirar nas pessoas. E tem um monte de gente incrível pra caramba que eu me inspiro e que eu assisto pra me inspirar, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso vale do nosso dia a dia, das pessoas, fisicamente mesmo, quanto aqui na internet. Então, o que vocês estão consumindo? Será que você tá usando essa comparação como mola propulsora, se comparando para um dia chegar lá também e agindo para isso e percorrendo o caminho para isso? Ou será que a gente está se comparando para se colocar cada vez mais para baixo? É você quem determina isso. Quando você escolhe ser consciente, ser autorresponsável, assumir que você é quem cria a tua realidade, assumir o poder na sua vida. E é a todo instante uma nova escolha. Para e pensa como eu posso me honrar. Qual escolha vai me honrar mais? A todo instante, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A todo instante a gente tem que se perguntar: essa escolha vai me honrar?
Essa escolha vai criar mais pra mim e fazer o que vai ser contribuição pra você. E não pra agradar os outros, e não pra cumprir padrão. Para de criar justificativa pra não agir. Mentir pra si mesmo é a pior mentira. A pior. Então não adianta você ficar te contando historinha, você ficar passando a mão na sua cabeça, você ficar deixando pra depois. Não existe nada que possa te curar sem ser você mesma. A única cura que existe é a autocura. E para isso a gente tem que começar a ser autorresponsável. E entender que a gente está criando. Entender que se eu sentar e reclamar que tá escuro, eu não vou mudar minha realidade. Eu só vou mudar quando eu levantar e acender a luz. Não adianta a gente reclamar da escuridão se a gente não tá fazendo nada para resolver. Não adianta. O quanto a gente ama na dor, que a gente não sai dela. O quanto vocês amam ficar agarrada num cacto cheio de espinho. Eu gosto muito de uma analogia que a Verônica, a psicóloga, faz, a Verônica Sterzek, ela fala do cachorro sentado no prego. O prego tá lá, no fiofó do cachorro, espetando, sangrando, doendo, mas o cachorro continua sentado, porque levantar do prego vai doer um pouco. Tirar o band-aid, quando a gente tá com alguma ferida, dói um pouquinho. Mas dói mais ficar com aquela ferida. Dói mais não cuidar, não cicatrizar. E a gente não se permite passar pelo processo de metamorfose, de cicatrização. Eu sempre falo e bato na tecla que a borboleta não precisa de um milagre e não existe milagre. Existe um processo, existe uma jornada, existe agir em congruência. Porque milagre, a gente fica muito preso nesse fator, se Deus quiser, Ele vai agir na minha vida. A gente fica presa nisso, só que a gente não permite Deus agir. Porque a gente fica o tempo inteiro querendo controlar. Eu já fui essa pessoa e às vezes me pego também sendo. Eu tenho que prestar atenção também, eu sou gente assim como vocês. A gente fica querendo controlar como as bênçãos vão vir pra nossa vida, como as coisas devem ser. Deus nos deu o livre arbítrio. Então, primeiro, depende da nossa escolha, porque Deus quer. Não é se Deus quiser, Deus quer. Tudo aquilo que você quiser pra sua vida, Deus vai dizer sim. O universo diz sim. Quando a gente age. Quando a gente se movimenta. E para isso a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, como você gostaria que fosse a sua vida hoje? Já parou para pensar? Às vezes a gente fica tão preso na reclamação que a gente não para pensar o que a gente gostaria que a vida fosse. Para onde esse veículo tá levando a gente? Qual é o destino? Ah, Mariana, deixa a vida me levar. A vida leva para onde a gente estiver pilotando. A vida segue a gente. Não existe deixa a vida me levar. A vida segue você a partir dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Para onde você tá levando? Será que não chegou o momento de você assumir essa responsabilidade para criar algo diferente para você? Para criar algo que te honre, que honre a vida que você recebeu? Será que não chegou esse momento? A Tawane falou, eu era e ainda sou insegura, porque em todos os meus relacionamentos eu fui trocada. Isso me causou muita insegurança e medo, e acabou que eu crio dependência emocional nas pessoas, mas quero mudar. Tawane, eu já fui essa pessoa. E sabe o que eu entendi no meu processo de autoconhecimento e na jornada? Eu vou falar mais sobre isso. Era uma ferida da minha criança interior. A partir de uma ferida minha, as nossas feridas acontecem lá na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, mais ou menos. A partir do momento que a gente interpreta o mundo e a gente cria essas feridas. A gente desenvolve essas feridas. A partir dessa ferida da sua criança, você registrou essa programação no seu banco de dados, das suas células, do seu corpo, do seu funcionamento. A partir daí, ficou registrado como um filtro no qual você enxerga a vida.
E a partir desse filtro, você vai reproduzindo essa realidade com outras pessoas. Por isso, você falou, em todos os meus relacionamentos eu fui trocada. Porque você repetiu um padrão que tá rodando na sua programação. Percebe? E como a gente faz para resolver isso? A gente tem que ir lá para nossa criança interior. Existe um processo para isso. Eu falo isso dentro do meu curso. Lá para nossa criança interior, para curar a nossa ferida, para parar de repetir esse padrão. Para parar de reproduzir essa dor, porque é uma dor sua, que você vai criar mais do mesmo. Por isso que a gente entra em vários ciclos repetitivos, seja com relacionamentos, seja com dinheiro, seja com saúde. Várias pessoas que ficam doentes o tempo inteiro. Tá criando o mesmo padrão. É por isso que eu falo, a gente cria a nossa realidade a todo instante. E se a gente não tá consciente disso, a gente vai repetindo, repetindo, até a gente aprender o que a gente tem que aprender. Eu quebrei muito minha cara pra isso. E é por isso que eu tô aqui ensinando vocês. Pra transformar. Porque a gente pode mudar. A gente pode transformar isso. A partir do momento que a gente escolhe olhar e cicatrizar essa ferida. Eu tive um relacionamento de 6 anos. E essa é a segunda vez que ficamos separados. Dessa vez ocasionou por causa de uma mensagem. O quanto você está criando de padrões de inconfiança, de infidelidade. Quando a gente acredita em algo, essas são as nossas crenças. Quando a gente acredita fielmente que a gente vai chegar a algum lugar, isso serve para o bem ou para o mal. A nossa visão de mundo se ajusta para a gente procurar por isso e validar essa crença. Tudo bem? Então, quando a gente atrai esse tipo de situação para nossa vida, é porque existe um padrão dentro da gente rodando a nossa programação que faz a gente buscar somente isso, somente dor e sofrimento, somente caos. Enquanto a gente não escolher olhar, a gente vai reproduzir o mesmo padrão. Enquanto a gente não escolher curar, a gente vai reproduzir o mesmo padrão. Eu tenho um relacionamento que já dura 2 anos, mas no começo do relacionamento vivi uma mentira onde fui traída e fiquei muito traumatizada. Até hoje ainda tenho resquícios e às vezes dói. Difícil confiar. Uma das feridas emocionais que eu estudei com a Verônica primeiro, depois eu li os livros, fiz outros cursos, é a ferida da traição. E a gente atrai pessoas que talvez possam trair nossa confiança. Será que não chegou o momento da gente curar? O que mais vocês estão falando? Como tirar a crença? Sandra, primeiro a gente tem que identificar quais são as crenças. Identificar quais são os paradigmas. Identificar quais são os filtros que a gente está usando para ver o mundo. Depois a gente entende de onde essa crença surgiu. As crenças, elas surgem de diversos lugares, seja lá na infância, né? Desde o momento que a gente está no útero da mãe, porque desde esse momento a gente fica recebendo informações, até os dias atuais a gente pode ter crença. Crenças relacionadas a relacionamentos, a amor, crenças relacionadas a dinheiro, crenças relacionadas a si mesma, relacionadas ao sucesso. Quando a gente entende de onde a gente veio, a gente pode reprogramar. Então, eu uso tanto a programação neurolinguística, né, a PNL, quanto a desprogramação neurobiológica. Na desprogramação é energia, é energético o tratamento. Eu vou fazer com vocês no final da live um pouquinho para as crenças, para tudo que envolve essa falta de confiança em si mesma. Eu vou fazer no final da aula, que é uma energia que trata energeticamente isso. Mas é lógico que depende também das nossas atitudes. Porque se eu estou observando, né? Lá no meu curso eu ensino atenção plena, que é uma prática para a gente observar os nossos pensamentos, a partir daí os nossos sentimentos e emoções e a partir daí as nossas ações. Quando eu estou observando, eu consigo perceber, opa, isso aí é uma crença. Aí eu pondero, vai ser bom pra mim? Ou é nocivo? E aí sim eu tenho que reeducar a minha mente,
prestando atenção, partindo do princípio que eu tenho que estar atenta à mente. E para isso existe um processo, vários fundamentos. Mas prestando atenção, eu consigo cancelar esse pensamento. E a partir desse hábito, né, de cancelar esse pensamento nocivo, essa crença, aí sim, né, praticando todos os dias, eu consigo abrir um novo caminho. Os caminhos neurais são como vários riozinhos. Nosso pensamento está acostumado a seguir a água, a seguir o mesmo caminho. A partir desse momento, a gente está querendo abrir um novo caminho. Uma nova forma de pensar. Como os hábitos são adquiridos? Como as crenças são adquiridas? Quando a gente vai praticando, mesmo que inconscientemente. Então, para adquirir uma nova crença, para mudar o interessante ponto de vista, para mudar a programação, a gente precisa praticar. A gente precisa prestar atenção. A gente precisa acolher a nossa criança, porque na maioria das vezes é de lá que surgiu. Aí sim transformar. Aí sim mudar a visão. Faz sentido para vocês? Porque não existe milagre. Eu não posso falar para vocês que energia vai mudar, que qualquer outra terapia holística, energética vai funcionar, se a gente não estiver agindo também. É a mesma coisa de eu pagar uma academia e não ir. Eu vou emagrecer, eu vou ficar mais saudável pagando a academia? Não vou. Se eu não for lá praticar. É a mesma coisa de eu pagar um médico para cuidar da minha saúde e fazer tudo ao contrário. Tô fazendo o exercício do espelho, tá me ajudando muito. Gratidão. Vou reforçar, então, o exercício do... Já que a Zafiro falou que tá ajudando, eu vou reforçar porque ele é o ponto de partida pra gente reforçar o nosso amor próprio. Eu pergunto muitas vezes pras minhas alunas, pras minhas clientes, você se ama? Ah, me amo. Me amo sim. Às vezes não, né? Tem gente que fala, não sei. Realmente nunca parei pra pensar nisso. Então reflita agora, nesse momento, você que tá me escutando, se ama? E se você se ama, se a resposta é sim, você fala isso pra você mesma? E se a resposta for não ou não sei, como seria começar a declarar que você está disposta a se amar? Porque eu falo que a gente tem que educar o nosso cérebro todos os dias, a nossa mente todos os dias e reforçar isso. Porque aí sim a gente vai mudar o hábito e o padrão. Todos os dias, mais de uma vez por dia. Passar em frente a um espelho, olhar no próprio olho. Faça isso depois da live, olhar no próprio olho e dizer, eu vejo você. Porque a gente não se olha e espera que os outros nos enxerguem. Eu amo você. E se for desafiador falar eu amo você, porque para algumas pessoas é no começo e para mim também foi. Eu quando comecei a praticar esse exercício chorei um monte. Eu estou disposta a amar você. E todos os dias indo abrir esse espaço para se amar. Pense agora, quem são as 3 pessoas que você mais admira? Quem são as 3 pessoas que para você já chegaram aonde você acha que é bom chegar? Quem são? Escolhe 3 pessoas que você admira. E pensa, quais são as qualidades que te fizeram admirar essa pessoa? O que essas pessoas são para ter feito você admirá-las? Existe a lei do espelho. A gente só enxerga no outro aquilo que tem dentro da gente. Então, se você é capaz de enxergar essas qualidades, de enxergar essas habilidades e admirar alguém por isso, você também é capaz de se admirar pelas mesmas qualidades. Só basta você reencontrar essa qualidade. Boa noite, uma boa hora para ouvir você. Seja bem-vinda. Você reencontrar essas qualidades. Você se elogiar. Você se colocar em primeiro lugar.
Ah, eu admiro tal pessoa porque eu acho essa pessoa muito forte, muito guerreira, muito corajosa. Então, como seria chegar na frente do espelho e dizer o seu nome, porque o seu nome é o mantra mais poderoso que existe e é o que você escuta desde que você nasceu. Diga o seu nome. Se eu fosse fazer Mariana, eu vejo você. Mariana, eu te amo porque você é corajosa, porque você é guerreira, porque você é amorosa, porque você é determinada. Como seria você dizer isso pra si e escutar isso de si também? Porque às vezes a gente fica perdida, querendo escutar isso dos outros e frustrada porque a gente não tem controle sobre os outros. Quando quem poderia fazer isso por nós seria nós mesmas. E não fazemos. Porque a gente fica fazendo o tempo inteiro pra todo mundo e se frustra no final, porque aí traz aquela síndrome da coitadinha de que faz pra todo mundo e ninguém faz pra ela. Ó céus, ó vida. Qual é a diferença entre amor próprio e egoísmo? O que seria egoísmo pra você, Sandra? Devolvo a pergunta. O que seria egoísmo? A gente cria um monte de crença achando que a gente vai ser egoísta quando a gente tá colocando em primeiro lugar. Mas não é isso, não é egoísmo. Egoísmo é você pensar só em você, né? Em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, só em você e não ajudar as pessoas que você ama. Isso é egoísmo. Você pode sim fazer pelo outro, mas quando vai honrar a você, quando vai ser contribuição, quando não vai ser pesado. E quando você sabe que você é o primeiro lugar. E construir essa relação consigo. A gente se deixa de lado justamente por achar que seria egoísmo. Porque a gente foi educado desse jeito, a maioria das pessoas. Tá tudo bem fazer pelos outros também. Mas não esquecendo de fazer por você, pra você. Não deixando de lado quem você é. Não deixando de lado as suas vontades. Ponderar, ter equilíbrio. Se a gente diz sim pra todo mundo, se você tem o hábito de dizer sim pra todos os favores que te pedem, pra tudo que te pedem, sim pra todo mundo é dizer não pra si, porque não sobra tempo. E é aí que a gente encontra o vazio. Porque a gente não tá se preenchendo. É aí que a gente projeta no outro. E é aí que a gente se perde da nossa identidade. Você não pode fazer pelo outro se você não fizer pra você. Pensa, se você tá na sua casa e seu vizinho bate na porta e pede açúcar, mas você não tem açúcar, como que você vai dar açúcar pra pessoa? O amor é a mesma coisa. A gente só pode dar pro outro aquilo que a gente tem. Sim. Fez sentido pra você, Sandra? Chega dessa crença de que a gente é egoísta por se priorizar. Não é egoísta. Se a gente aprendesse isso desde cedo, ia ser muito diferente, porque a gente não ia deitar a cabeça no travesseiro frustrada. E a todo instante a gente pode escolher. A todo instante. E achar que isso é egoísmo também é lá da criança. Porque a gente aprendeu que a gente tem que ser reconhecida pelo que a gente faz e não pelo que a gente é. Por isso que a gente acha que tem que estar o tempo inteiro fazendo. E aí vem aquela síndrome de Mulher Maravilha. Ah, se não sou eu aqui. Se não sou eu, vocês não fariam, vocês não saberiam o que fazer. Será que é assim? Se valorizar, me explique do seu jeito.
Se valorizar é saber quais são as nossas vontades, o que a gente tem vontade de fazer. E realmente trilhar esse caminho das vontades. Realmente não aceitar migalhas dos outros apenas para preencher um vazio. A gente tem que se preencher. A gente tem que saber o que é o amor. A gente tem que se amar. Para aí sim abrir espaço para o outro na nossa vida. Muitas pessoas vieram me perguntar sobre aceitar migalhas dos outros. Porque cria dependência emocional. A Rai falou, eu era assim, dizia assim para todos. Pois é. E tinha uma frustração aí, não tinha Rai. Porque é sim, 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 e qual é o espaço para você? Óbvio que a gente pode dizer sim para as pessoas. É aquilo que eu falei, saber equilibrar, mas ter um tempo para você, ter um momento só seu, ter um momento de fazer só por você, sem esperar nada, sem criar expectativas, é o momento do ser. O ócio pelo ócio, apenas para ser. Pergunte-se, isso vai me honrar? Pergunta se te honra. Começa a escutar os sinais do seu corpo. Começa a escutar suas vontades. Todas as respostas estão dentro da gente. Todas as respostas estão dentro da gente. De novo, todas as respostas estão dentro da gente. A Carmena perguntou o que seria se valorizar. Carmena, te pergunto também para você. O que seria se valorizar? O que seria se colocar em primeiro lugar? O que seria se amar? A gente sabe, na maioria das vezes a gente sabe. Só que a gente não faz. Porque entra num piloto automático, coloca uma venda no olho e segue. E vai. Quando foi ver, já deu hora de dormir. Então vamos começar a observar como é o nosso pensamento e o nosso comportamento desde a hora que a gente acorda. Qual é o nosso primeiro pensamento do dia? Essas migalhas matam pouco a pouco, não preenchem nada. A gente apenas cria dependência, isso tá acabando com o meu psicológico. É a sua criança interior. Reflita agora. Se você tiver uma foto também da sua criança, de você, criança, independente da idade, para um momento e olha nos olhos, através da foto. O nosso olhar é a única coisa que não muda, desde o momento que a gente nasce até o nosso último suspiro. O nosso olhar é a única coisa que não muda. Olhe para os olhos da tua criança, respira fundo, te conecta com essa foto e pergunte: o que a sua criança necessita? Se a sua criança pudesse te pedir algo nesse momento, o que ela pediria? Um colo, um afeto, um carinho, um amor, um olhar. É como se o adulto estivesse aqui conversando comigo, conversando no seu dia a dia. De corpo físico é o adulto, mas é a criança agindo a partir da falta. Mas sabe quem pode acolher essa criança hoje em dia? E eu trabalho muito com isso, com meditações guiadas para reencontrar a criança. Sabe quem pode acolher tua criança hoje em dia? É você. É você que vai olhar, é você que vai dar o colo, é você que vai acolher, é você que vai acolher a emoção. É você quem pode curar a sua vida. A única cura que existe é a autocura. E quando a gente cura, e eu falo a gente porque foi o processo que eu passei, já falei, vou falar mais disso na jornada, porque foi o caminho que eu percorri e tive os resultados, e eu vejo as minhas alunas percorrendo também, pra curar a criança. Quando a gente cura a nossa criança e quando a gente vive em harmonia com a nossa criança, aí sim a gente pode transformar. Aí sim a gente pega o controle de volta. Será que você tem olhado para tua criança?
A Luana maravilhosa, gratidão. A Marcela aqui, ela maravilhosa, obrigada por toda a sua entrega, Mari. Gratidão, Má. A Marcela já fez algumas meditações comigo da criança. Conta aqui nos comentários, Má. O que foi pra você encontrar a tua criança? A gente só vive na nossa plenitude, na nossa abundância, quando a gente acolhe os nossos sentimentos e emoções. Quando a gente cura a nossa criança. Aí sim a gente pode transformar. Aí sim a gente constrói essa relação de autoconfiança. Porque não adianta eu vestir uma máscara. Eu fiz isso por muito tempo. Fingia que eu era confiante. Fingia que eu era segura. E chegava em casa e chorava no travesseiro. Sentia falta. Não adianta a gente vestir uma máscara. Porque a gente vai atraindo as situações de caos para nossa vida. Os ciclos repetitivos. Adianta a gente entender da onde vem a carência emocional, da onde vem a dependência, da onde vem esse não se priorizar, da onde vem a insegurança, a raiz do problema, que são as situações que a gente passou na nossa infância. Aí sim, quando a gente cura a raiz do problema, cortar o mal pela raiz e enxergar do outro lado, porque é ressignificar. É como se a nossa criança estivesse presa na falta, presa num cativeiro de falta, de escassez, de falta de amor, olhando apenas para um determinado ponto de vista. E quando a gente vai até ela e cura e ressignifica, é como se a gente abrisse a porta desse cativeiro e permitisse a criança realmente de viver a facilidade, a alegria e glória da vida. E aí sim o adulto pode trilhar o caminho em paz. Quero paz para essa ansiedade. Carmena, a gente precisa focar o nosso pensamento no aqui e agora, curar o que a gente precisa curar no passado, e aí sim, poder viver a plenitude. Sim, foi libertador, me sinto muito melhor hoje, em paz comigo mesma. Preciso, sou muito insegura, a Laís falou. De onde será que vem essa insegurança? Quando começou essa insegurança? Se a gente escolhe curar isso, a gente tem que agir em congruência com essa escolha. E fazer um pouquinho por dia. Não adianta a gente se comparar, não adianta a gente querer um resultado imediato. Não adianta a gente querer milagre. Adianta a gente agir. Todos os dias agir. No processo de autoconhecimento a gente vai chorar. Vai doer algumas coisas. Mas é como se aquela dor parasse de ficar encoberta, parasse de ficar desconhecida, porque dói, né? Quando a gente não viveu o processo, quando a gente não se curou, dói. Mas é uma dor escondida. A gente tem que olhar para essa dor para aí sim cicatrizar. E é só assim. É só assim que a gente pode transformar. Tudo bem? Término de namoro. A maioria das vezes, olha só, eu vou falar algo com vocês. O meu processo de autoconhecimento só voltou com tudo e eu só realmente assumi a minha potência e o meu processo quando eu passei por um relacionamento e terminei. A gente, todo mundo, só busca se curar quando a gente tá na dor. Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Eu aprendi pela dor. Eu precisei sofrer, eu precisei estar no fundo do poço, eu precisei ter esquecido quem eu era, ter me afastado de mim mesma. Eu cheguei num ponto que eu não sabia nem quem era a Mariana. Por minha causa. Porque hoje eu não coloco culpa em ninguém. Quando a gente coloca a culpa no outro, a gente tá dando poder pro outro. Então a culpa foi minha. Mas aí eu troco a culpa pela responsabilidade
E quando eu assumo a minha responsabilidade, eu sou capaz de mudar. E aí sim eu falei, por mim chega. Chega de ficar na dor, chega de repetir padrão, chega de viver na inconsciência, chega de não ter sucesso. E quando eu decidi e percorri o processo, vocês viram, ninguém segura mais. Porque eu sei que o meu lugar é no topo. E a gente tem que assumir isso pra si. E eu falo que eu quero ver vocês, quem escolher vir comigo, eu quero ver no topo também. Sendo papel principal na vida, sendo diretora da vida. Assumindo a sua história. Assumindo quem você é. Conhecendo suas luzes, conhecendo suas sombras, porque a gente tem sombra e a gente não pode rejeitar as nossas sombras. Levando luz às nossas sombras, a gente é capaz de curar. Sabendo no que a gente é boa, sabendo no que a gente não é boa, aí sim a gente pode transformar. O Hugo falou, isso já aconteceu comigo. Com todo mundo, gente. Com todo mundo. É por isso que não dá pra comparar com a grama do vizinho. A gente só acha a grama do vizinho mais verde porque a gente tá olhando de fora. Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Não compare. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, não adianta a gente ficar se comparando, achando que o outro tá melhor que a gente. Você não sabe o que o outro tá passando. Cada um vive seu próprio processo. Acabei de chegar, mas confusa ainda, tão frustrada. E falar com você me acalmou. A gente vai fazer energia agora, tá? A DNB, a energia que eu trabalho. Mari é maravilhosa, minha companheira de jornada. Agora ninguém segura a potência total. Meu amor, a gente tem que fazer nossa live, tá? Ó, vocês que estão aqui, vão lá no perfil da Edna, que ela é uma ótima terapeuta também. E falem pra ela, faz live com a Mari. Porque ela tá me enrolando. Eu quero fazer live com ela. Olha você colocando você pra jogo, Edna. Edna maravilhosa. Desprogramadora neurobiológica. Barras, daqui a pouco facilitadora de barras de Axis. Maravilhosa. Gente, vamos começar o nosso tratamento energético que eu falei pra vocês? Bora fazer. Topou, tá topado. Tá registrado aqui. Vamos começar nosso tratamento energético de desprogramação neurobiológica. É uma energia, tá? Não existe certo e nem errado. Ela chega pra você da maneira que for contribuição pro seu corpo. Eu canalizo a energia a partir da fonte energética da desprogramação neurobiológica, que eu sou facilitada, que eu sou facilitadora dessa técnica. A partir desse momento, eu envio a energia pro corpo de vocês e ela fica registrada. Então, se você estiver vendo gravado ou se você que tá ao vivo for repetir a live, toda vez que você assistir, você vai receber o tratamento de novo. Agora, lógico, eu vou fazer um pouquinho, uma amostra, né, do tratamento para você sentir no seu corpo. E, enfim, dentro da jornada eu vou fazer mais, dentro do meu curso tem mais sobre DNB. E é isso. Como a gente recebe a desprogramação neurobiológica? Apenas relaxando o teu corpo. Não tem regra, não tem certo ou errado. Se você estiver fazendo alguma coisa, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Mas se você escolher relaxar e perceber um pouquinho da energia agora, permitindo o teu corpo de receber, dando esse comando pro teu corpo, baixando as suas barreiras. Então eu sempre oriento primeiro para você se conectar, né? Esteja presente com o que eu tô falando. O que eu tô falando é só uma forma de conduzir, tá? Mas a energia é o envio energético. Os comandos verbais são só um complemento. Então respire fundo. Se você se sentir confortável, pode fechar seus olhos. Solta, puxando o ar pro seu corpo. Mais uma vez, respire fundo. Se conectando com o seu corpo, percebendo cada parte do seu corpo.
percebendo se há alguma tensão. E dê o comando mentalmente para o teu corpo relaxar, para o teu corpo confiar. Explique para o seu corpo o que nós vamos fazer agora, corpo. Eu escolho que você permita receber essa energia de acordo com o que for mais contribuição para você, de acordo com o que vai criar mais para esse momento. E eu ativo nesse momento a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo nesse momento a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo nesse momento a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo, recebo e direciono a energia da desprogramação neurobiológica para cada uma dessas pessoas que estão me escutando, para cada célula do corpo, para todos os registros de insegurança, de medo, de escassez, para todos os registros do seu corpo, criados pela mente, criados pelas situações vividas, para todos os traumas, para todos os programas que estão te fazendo rodar na escassez, que estão te fazendo rodar na falta, na carência, na humilhação, no abandono, na traição, na rejeição, na injustiça, na falta. Desprograma e atualiza. Vai respirando e permitindo a energia entrar pelo topo da sua cabeça e pelo centro do seu peito. E a partir desses 2 pontos você dá o comando com total facilidade para essa energia expandir. Desprograma e atualiza todos os padrões, crenças que te fazem não se posicionar como prioridade. Desprograma e atualiza todas as crenças que te fazem não assumir a potência que você é, não assumir as habilidades. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza toda inconstância, toda procrastinação, todas as vezes que suas crenças te fizeram te deixar para depois. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma todo o peso que você vem carregando, referente a ter que dar conta, referente a ter que agradar, referente a ter que se justificar. Desprograma e atualiza. Desprograma o medo, a limitação e atualiza a confiança, o sucesso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma todas as vezes que você deixou a si mesmo para depois, te causando frustração. Todas as vezes que você foi condicionada a deixar o outro como prioridade, a enxergar o outro, a projetar fora. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma todas as vezes que você não se permitiu receber de si mesma, receber abundância, receber elogios, enxergar qualidades, enxergar a sua essência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E vai respirando fundo. Vai permitindo essa energia agir no seu corpo. Vai permitindo essa energia voltar às suas células para o que elas são originalmente, sem as deformidades, sem as programações, sem os programas que vêm rodando. Que você atualize a vida que você gostaria de levar. Pergunte ao universo o que mais é possível. Universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei. Universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei. Universo,
O que se requer para eu atualizar mais confiança na minha vida? Pergunte. Repita essa pergunta mentalmente, universo, o que se requer para eu atualizar mais confiança, mais sucesso e mais abundância? O que se requer para eu enxergar o meu poder? Vai atualizando no seu corpo, que o seu corpo possa atualizar a frequência mais elevada do universo. Eu permito que a energia da desprogramação neurobiológica continue atuando no seu corpo pelo tempo que se requer, pelo tempo que for mais contribuição para o seu corpo. E eu agradeço ao seu corpo por permitir essa energia de chegar, eu agradeço o meu corpo por ser o canal, e eu agradeço a fonte da desprogramação neurobiológica. Gratidão. Ei, pessoal, voltando. Vai respirando fundo, trazendo sua consciência para aqui agora. Agradecendo o seu corpo por esse momento, por esse presente que você se deu. E quando você se sentir preparado, pode me dizer como você está se sentindo, como foi para você, como foi essa energia. Bocejos são normais, tá? Eu bocejei algumas vezes porque é liberação energética. Arrepio é normal, lacrimejar é normal, cada corpo reage de uma forma. Você só precisa permitir ir liberando e agir em congruência para isso também. Agir todos os dias com escolhas conscientes. A Luana, só abrição de boca de novo. Quanto mais a gente permite, mais libera. Não que a abrição de boca seria uma regra, né? Não existe regra se tratando de energia, cada corpo reage de uma forma. Mas você se permitiu liberar e liberar mais espaço para criar, para funcionar a partir da sua essência, para funcionar a partir do que você é verdadeiramente. Gratidão, Lu. Gratidão a todo mundo que participou. A Rê falou, gratidão, estou bem mais leve, que bom. A Marcela falou, gratidão. Vai ficar gravado, gente, quem perdeu a live, assiste de novo, porque foi bem intenso hoje. O tratamento, sempre que vocês assistirem, vai rodar de novo em você, se assim a gente pode dizer. Mas foi isso. E ouvindo do curso. Foi isso, pessoal. Amanhã tem mais, no mesmo horário. Nosso esquenta para a jornada de volta pro meu eu, que vai acontecer dos dias 13 a 16. E bora, Lu! Bora todo mundo. Até amanhã. Façam um exercício do espelho e se priorizem. Se coloquem em primeiro lugar, porque só vocês podem fazer isso por vocês mesmas. Tudo bem? Beijão, pessoal!